Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Antes de ministrar um pouco a palavra de Deus para a sua vida, edificar a sua vida, eu quero só mencionar sobre o evento que nós vamos ter no próximo sábado, dia 14, às 17 horas. O Quero Muito Mais. É a segunda edição, irmãos. E nós vamos falar sobre adoração, ações de graça, louvor, para que a gente possa aprender cada vez mais a nos comportar diante do ambiente de adoração, seja com a música ou não seja com a música. Porque vida de louvor não é estar ligado à música. A música está dentro. Mas vida de louvor é uma vida que pratica a palavra de Deus, em todo e qualquer momento. E precisamos nos fundamentar sobre esses elementos de ações de graças, louvor, adoração, quando cantamos com alegria, fé, a manifestação da celebração, né, diante da palavra de Deus, daquilo que tudo Deus está fazendo. Então, nós precisamos estar ligados e antenados com o que a palavra de Deus diz. Tudo tem propósito, irmãos. O levantar as mãos, amém? O bater palmas, tudo isso está escrito. O ficar de pé. Por que a gente fica de pé para cantar? Você nunca se perguntou, não? Podemos cantar sentado, não podemos? Claro que podemos, mas tem uma situação onde a Bíblia, quando a congregação está junto, ela fica de pé para adorar o Senhor. Então, existem fundamentos em tudo que nós estamos fazendo. Então, no dia Quero Muito Mais, nós vamos entrar com tudo, irmãos, na adoração, nesses temas, e o que é bom é que a gente não tem hora para acabar. Amém? Pode terminar em 1 hora e meia, pode terminar em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, vamos entrar e vamos nos derramar diante do Senhor. É um culto onde a gente tem início, e nós vamos até onde a gente, aleluia, estiver disposto a ir. Glória a Deus. Então vai ter ministrações, mas principalmente adoração, com música, e vamos em frente, crescendo nesse fundamento. O que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração hoje pela manhã, eu já acordei com esse despertar no meu espírito. E o Senhor falando sobre, eu vou usar o tema do rema, a matéria do rema, autoridade do crente. Diga, autoridade do crente. Amém? Então vai ser com base nisso. Quero já te antecipar que não tem como ministrar tudo, irmãos, todas as verdades que estão inseridas nesse tema. Mas eu vou pensar algumas coisas para trazer para você, para aquilo que Deus quer comunicar a você esta noite. Amém? Então essa matéria ela fala muito sobre o mundo espiritual. E da mesma forma que nós temos o natural, onde a gente toca, onde a gente vê, onde os 5 sentidos estão ali, existe um mundo espiritual e ele é mais real do que esse mundo físico. Porque o mundo natural foi criado pelo mundo espiritual. Da mesma forma que no mundo natural existem suas leis, nós podemos citar a lei da gravidade. Se você jogar para cima alguma coisa aí, ela vai cair, por causa de um princípio e uma lei que funciona. No mundo espiritual também existem leis que funcionam. A fé do tipo de Deus, a fé que nós recebemos quando nascemos de novo, ela não é natural, ela é do coração, ela é do espírito. É uma fé que acredita naquilo que Deus disse e está persuadido plenamente que o que Deus disse é verdade, mesmo que o natural diga que não. Amém? Mas existe uma palavra que foi dada e nós agarramos nela e ficamos com ela. Abraão creu que poderia ser pai de nações, quando eles não poderiam ter filhos. O natural dizia que não, mas Deus disse que sim. Amém? E veja, foi a lei espiritual que funcionou no mundo natural. O próprio Jesus, quando ensinou sobre fé, ele citou um monte. Ele disse, se você tiver fé do tipo de Deus, se você colocar sua fé em Deus, você vai dizer a este monte. Ele usou algo do natural ali. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, acontecerá. Ou seja, o que Jesus quis dizer, que a fé do tipo de Deus, a fé do mundo espiritual, vai mudar a paisagem do natural. Vai mudar as situações do mundo natural, as adversidades que se apresentam. Então veja, o mundo espiritual, diga, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico.
Dê um glória a Deus aí. Ou seja, você está sentado em uma cadeira no qual os homens pegaram a matéria-prima e confeccionaram, fizeram, criaram essa cadeira para você sentar. Mas essa cadeira é fruto de uma palavra. Ela nasceu por palavra. Tudo que você vê e você toca nasceu da palavra de Deus. Deus falou e aconteceu. Amém? Até aí tudo bem? Então o mundo espiritual é uma verdade. Veja, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Você não é um corpo físico. Todos nós aqui já sabemos e entendemos que o corpo é a casa onde você mora. A morte física é quando o seu espírito sai do corpo. A palavra morte é separação. Seu corpo saiu do corpo, separou do corpo. Então o corpo deixa de ter vida, porque o morador saiu. Estão comigo? Veja como é sério o que a Bíblia diz. Por que, irmãos, você é um espírito, eu sou um espírito? Porque nós viemos de Deus que é espírito. E a Bíblia diz que Ele é Pai dos espíritos. Glória a Deus. Até aí tudo bem? E veja, e os demônios, os anjos, são espíritos também. Do mesmo jeito, existe um mundo espiritual. Nós estamos aqui, fisicamente olhamos e contamos as pessoas que nossos olhos naturais veem. Mas quantos sabem aqui que se para cada um tem um anjo, você já imaginou quantos anjos tem aqui? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Quem crê que tem um anjo guardando sua vida? A palavra de Deus diz isso. Então, irmãos, quer você veja ou não, existe um anjo com você. Amém? Olha como uma coisa bem séria. Então, eu quero ler um texto aqui, em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ver essa realidade de um mundo espiritual. E você, no final, vai se alegrar muito. Perdão, eu espero que você se alegre, né? Amém? Glória a Deus. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga assim, o pastor, ele não vai te colocar medo, não. Dá um sorriso aí. Diga assim, no final, a gente vence. É porque quando a gente vai falar sobre isso, muita gente tem medo, né, com relação, eita, vai falar sobre possessão demoníaca, vai falar sobre demônio, misericórdia, cruz credo, chama um monte de coisa, né? Porque foi nos colocado, foi nos ensinado uma verdade que não é toda verdade. Ela veio uma verdade, mas também veio embutido uma mentira. Onde parece que o diabo tem mais poder do que Deus. Irmãos, a Bíblia diz, o maior habita em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos seguir aqui o fluxo. Lucas capítulo 8, verso 26 ao 39, diz assim, essa história é contada nos 3 evangelhos. Tem algumas diferenças. Existe um dos evangelhos que narram que eram 2 endemoniados, tá bom? Mas os outros 2 destacam um só, tá bom? Vamos lá. Verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios. Diga um homem possuído de demônios. Que havia muito, não se vestia, ou seja, andava nu. Nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Verso 28. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte, ou seja, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Por que ele disse isso? Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Veja que a Bíblia coloca outra característica, não é só um demônio, né? O demônio, mas diz que era um demônio, um imundo, está compreendendo? E ele diz assim que ele se apoderava.
e Jesus já vinha expulsando. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Verso 30, Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Jesus ordenou, e na verdade eram muitos demônios habitando dentro daquele homem. A palavra legião, ela aponta entre 2.000 a 6.000. É muito demônio, gente. Concorda comigo? Nós vamos lá. Verso 31. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, ficou agitada, despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. 34. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios. Aí veja a diferença. Vestido, diga vestido. Em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele e que o pudesse segui-lo. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. No outro evangelho diz que ele saiu pela Decápolis, ou seja, mais de 10 cidades, evangelizando e falando o que Jesus fez. Antes um endemoniado, e agora um salvo e remido pelo sangue de Jesus. Cadê seu glória a Deus aí? Vamos olhar para esse texto. Veja, queridos, um mundo espiritual, onde Jesus, quando desce, aparece um homem endemoniado, possuído de espíritos imundos. E eu queria destacar para vocês as características que apontavam para aquela influência de demônios na vida daquele homem. Antes de qualquer coisa, eu já posso te dizer que uma possessão, antes de uma possessão, vem uma opressão. Nunca é algo acontece do dia para a noite. É algo que vai gradativo. Estão comigo? Nunca o diabo possuir alguém e controlar suas vontades, influenciar suas vontades, vem da noite para o dia. Ela vem numa crescente. Ele vai tomando espaço. Essa pessoa vai dando espaço. E vai dando espaço. E ele vai tendo mais controle. Veja, antes de entrar, vamos colocar 6.000 demônios. Não entraram os 6.000 de uma vez. Foram entrando. Ao ponto de levar esse homem a ficar dessa forma. Aí, com essas características. Mas veja, um homem possuído, diga possuído. Possuído de demônios. Demônios, espíritos maus ou ministros do mal. Espírito imundo é o não purificado, sujo, imundo. E aqui tem duas colocações. A primeira colocação é sobre o sentido cerimonial, que acontecia lá em Levíticos. O que era imundo, ninguém deveria chegar perto. É interessante isso. Ninguém poderia encostar, porque era profano, porque era imundo. Mas o sentido do texto, ele está falando no sentido moral. Diga moral. E no sentido moral, ele está falando de pensamentos e vida impuras. Impura. Ou seja, pervertido, sem pudor, pecado profano. Aquele homem era tomado por esse demônio. Por esses espíritos imundos. Outra característica, andava nu. Não se vestia.
deixava o corpo à mostra. Não é curioso isso? Não te chama a atenção disso, não? Socialmente andar nu, mostrar o corpo, nudez, isso te lembra alguma festa que acontece no Brasil, no mês de fevereiro, dada com o nome de carnaval? A festa da carne, onde é pouca roupa e nudez lá. Não é interessante que todas as baladas profanas, ambientes de prostituição, ele tem nudez lá, se encontra nudez lá, e o objetivo é isso? Não é algo que traz para nós um refletir e um pensar que esses ambientes, o que é que eles trazem? Quem está operando ali? O que é que está operando ali? Curioso, né? Mas veja, ele não se vestia. Seria preso se fosse no Brasil, né? Ou em alguns lugares que é crime ao pudor, né? Mas ele andava dessa forma, sem roupas. Depois que Jesus mudou, expulsou o demônio, ele estava vestido. Aleluia. Irmãos, a Bíblia coloca o seu corpo e o meu corpo como o templo do Espírito Santo. Nós que nascemos de novo. Nem eu e nem você podemos mandar no nosso corpo, porque nosso corpo tem dono, pertence ao Senhor. E o próprio Paulo, falando aos Romanos, diz que nós devemos pegar o nosso corpo e oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós devemos pegar os membros do nosso corpo e colocar a serviço de Deus. A Bíblia diz que todo mundo vai prestar conta por tudo que fez com o corpo. O corpo é uma permissão da vida que Deus nos deu para ter contato com esta vida. Só podemos ter contato com este mundo porque temos um corpo. E isso é Deus quem permitiu. E Ele vai cobrar com o que a gente fez com o corpo. E é curioso como o diabo vem e tenta denigrir, e tenta perverter tudo. Esse endemoniado, possesso já, em um nível elevado. Já quero te adiantar logo, dizer para você que crente não fica possesso. Cadê seu glória a Deus aí? Se você pensava que crente podia ficar possesso, tire isso da carteirinha, porque isso não funciona. A Bíblia não diz isso. Sabe por quê? Como vai entrar algo se já está cheio o lugar? Se o maior já está habitando dentro. Agora, você pode ser oprimido em uma área. Oprimido você pode, se você não tiver cuidado. Oprimido é pressão. Você entende? Se deixar levar por sugestões e viver aí fora de paz. Quando a paz que Deus nos deu é um presente. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aqui dali é presente, Ele está dando presente para a gente, da paz. Vamos continuar aqui, queridos. Veja, ele andava nu, nem habitava em casa e vivia nos túmulos. Aqui é muito curioso também, porque falava de isolamento social, falava de afastamento da vida normal, falava de lugar de morte, atraído por morte. Não é curioso isso? Gostava disso, estava ligado a isso. João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Algumas pessoas dizem, não, aqui não está falando do diabo, porque o contexto está falando daqueles que vieram de Jesus. Eu digo, está falando tanto dos que vieram, os mercenários que vieram antes, como também está falando do diabo. Porque quando chega no verso 10, o artigo é definido. O inimigo, não é mais plural. Está apontando para o opositor de Deus. E quem é o opositor? O diabo. O diabo vem matar, roubar e destruir. Não é à toa que ele levou ele para o túmulo, para a região de morte, isolamento. As pessoas que começam a ficar oprimidas, gente, elas vão ficar isoladas. Eu não estou falando de um isolamento para buscar ao Senhor, para se dedicar ao Senhor, para jejuar, buscar a Deus. Não. Existem tempos na vida que a gente faz isso, mas isso não é para sempre. Mas está falando de um isolamento, onde medo está envolvido, depressão está envolvido, crise de burnout está envolvido e o que for.
E a pessoa se isola, perde o prazer de vida, quer viver na solidão. Está compreendendo? É curioso que eu ouvindo de uma psicóloga, ela dizendo o seguinte, que trata pessoas desse jeito, mas quando elas percebem assim, que rapaz, isso aqui não está certo não, vai atrás de um pastor. Por quê? Para expulsar o demônio. Não é curioso isso também, gente? Eles mesmos percebem que tem algo ali que está... Nosso querido Guto, apóstolo Guto, na última, toda terça, ministrou de uma forma poderosa e ele disse, né? Ele disse, rapaz, olha, a gente não é contra a terapia, gente. A gente sabe, tem a terapia certa, amém? Psicólogos, a gente não é contra não, mas se apegue com a palavra, fique com a palavra de Deus, agarra a palavra de Deus, que ela é remédio para o teu corpo. Ela é saúde para a tua alma. Dê um glória a Deus aí. Amém? Veja, isolamento, isolou esse rapaz, porque o diabo queria matar esse rapaz, destruir a vida dele. Isolou, e a questão de morte. Certa vez eu estava em Campina Grande, estava entrando para fazer uma prova na faculdade, e quando eu estava entrando, era uma sexta-feira, gente, recebo o telefonema do pastor, o qual eu servia, e ele disse, rapaz, está vindo uma família da cidade próxima aqui, mas eu não vou poder estar lá para receber. Tu poderia recebê-los. Está com um filho que o filho está endemoniado. E eu larguei e fui aguardar essa família lá na igreja. Chegando lá, chegando a família, olha que coisa curiosa. O menino entrou, cabeça baixa assim. Olhando para o chão. O casal era divorciado. Então, entramos no gabinete e eu dei a primeira assistência, o primeiro atendimento a eles. E eu olhando para o menino e procurando entender, Senhor, o que aconteceu, o que houve? E orando em línguas ali baixinho e ouvindo, falando. O casal comentando sobre o menino. E a mãe chorando muito, o menino daquele jeito, não estava comendo, vivia isolado dentro de um quarto. Olha que coisa, gente. E aí, irmãos, eu lembrei de algo. Deus trouxe a minha memória. Uma vez eu estava no shopping com um casal da Jocum, jovens com a missão, missionários, e eu estava andando com eles, que eu levei eles para almoçar, e aí a gente olhou no cinema, tinha os filmes, né? E tinha lá, O Chamado. Aí a gente crente, inocente, olhando, eita, O Chamado, vamos assistir, ó. Vai que é um filme de crente, ó. Meu Deus, inocência. Entramos lá, meu querido, a gente só assistiu um pedaço do filme, no início do filme, quando a gente viu, a gente saiu de lá, Jesus Cristo, que negócio é esse? E quando eu olhei para a criança, eu lembrei da figura da menina que saía do poço. O espírito, o diabo agarrou a mente dele. Eu perguntei, ele assiste filme de terror? A mãe disse, apontou para o pai e disse, ele tem uma coleção de filmes de terror dentro do quarto, que ele deu para o filho. Sabe aquele pai que faz tudo que o filho quer? Irmãos, não é educação, viu? Isso não é criação. E ali encontramos onde era todo o problema. Nós oramos, na verdade não oramos, mandamos o diabo embora. Você vai entender isso. Com o diabo a gente não ora para Deus fazer, a gente manda ele embora no nome de Jesus. Amém? E a criança foi liberta na hora. Já saiu para comer, já saiu animado e foi aquela glória de Deus dentro daquele lugar. Amém? Mas perceba como é muita coincidência, né? A mesma coisa, o diabo ele vai com a mesma estratégia. Isolamento. A pessoa começa a ficar triste, vai se isolar. Começa a se afastar de quem pode ajudar. É verdade ou não é? Começa a ficar desanimada, o diabo começa a lançar, lembre-se, nunca começa ele vindo com todas as cartas na manga.
Não, ele vem devagar. Vem devagar. E vai tomando posse, vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. De repente, quando a pessoa se vê, já tem uma operação que ela precisa de ajuda externa para sair. Amém? Estão comigo? Outra coisa, ele gritava. Ele tinha, essa palavra gritava, dizia em voz alta, é um termo que aponta para agitação mental, loucura. É um grito de loucura. Tinha uma força além do comum. Colocavam cadeias e ele despedaçava aquilo dali. E se referindo à fúria e à violência com que ele fazia. Com certeza aquele rapaz se machucava muito em fazer isso. Seria, irmãos, o que nós chamaríamos aqui de espírito de loucura. Estão comigo? Mas veja, já em Marcos capítulo 5, verso 5, a mesma história, Marcos traz mais uma coisa para a gente observar. Ele diz, andava sempre gritando, agitado, perturbação mental, nos túmulos e montes, ferindo-se com pedras. Passamos uma onda, irmãos, muito grande aí, de crianças se cortando. Adultos também andando no mesmo caminho. Passamos por aí, um tempo atrás, um certo romance com relação ao suicídio. Verdade ou não? Lembre-se, esse mundo jaz no maligno. O espírito que estão soltos no mundo, eles estão causando tudo isso. A perversão, a corrupção, a questão moral. Me diga, irmãos, onde é que uma pessoa em sã consciência vai roubar de velhinhos? Vai tirar de gente que é deficiente, que precisa de ajuda. Onde é que uma pessoa em sã consciência vai colocar um elevador para o seu automóvel no carro, na casa, para levar para o primeiro andar, quando esse dinheiro se tira dos deficientes? E essas pessoas parecem que estão fazendo certo, se apresentam como as melhores pessoas do mundo, e não percebem quem está por trás de tudo isso. Você entende? Às vezes nós colocamos como algo muito natural a corrupção moral do homem. Mas entenda, é questão espiritual. Por isso que com Jesus tem que nascer de novo. Tem que mudar de natureza. Por isso o próprio João fala de filhos de Deus e filhos do diabo. É a Bíblia quem diz. E quando a Bíblia expressa isso, está falando a questão de fonte. Quem é a fonte? A minha fonte e a sua fonte é o nosso Pai, filhos de Deus. Mas tudo isso de corrupção, a mentira parece que se tornou algo que tem que ser louvável. E o diabo é o pai da... Tem algumas pessoas que são o avô, né? Já ganhou do diabo. Mas você entende, falam mentiras, gente. Mentiras, injustiça, tudo. Lembre-se, um mundo espiritual. Não é brincadeira. Orgias e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui. Tudo possessão do diabo, influenciando as pessoas, levando elas à perversão moral, perversão, queridos, com afastamento de Deus, achar que, não, lembra que o diabo chegou para Adão e Eva, né? Para Eva, né? E disse, não, Deus disse que vocês iam morrer? Não, vocês não vão morrer. O diabo sempre vem com a mesma ladainha dele, tirar a consequência do juízo. Ou melhor, tirar a verdade do juízo. O juízo vem. Vai chegar o dia da prestação de contas. Amém? Está compreendendo? E não tem choro e nem vela.
ser julgado com reta justiça. Olha que coisa. Aí você imagina, irmãos, a pessoa que pratica de um jeito que se torna... Eu usei essa expressão aqui, mas o nosso querido Lucas, que hoje não está presente, está em São Paulo, ele disse que não era bem assim, mas ele disse que eu falei o seguinte, que tem gente que pratica tanto pecado que é igual a sonrisal na água. Entra lá e o sonrisal se transforma em água, não é? Aí não tem como desassociar, separar. E o Lucas disse, tem. Estuda química, né, meu Deus do céu. Eu digo, rapaz, fica na tua que a pregação é minha. Mas é só para você entender, gente. Tem gente que vai, que peca, que entra tanto, que vai e começa a ficar sem freio, e vai pensando que não tem consequência, que ao ponto, entenda, da mesma forma que eu e você podemos nos tornar Jesus, alguns podem se tornar semelhantes ao diabo. Glória a Deus que a gente é igual a Jesus. Amém. Você entende? O diabo levou uma boa parte dos anjos com a conversa fiada dele. E tem muitos envolvidos com isso. O próprio livro de Hebreus, capítulo 6, fala sobre pessoas que provaram as coisas divinas e tudo e se desviaram e negaram tudo. E a Bíblia diz que é praticamente impossível de serem renovadas ao arrependimento. Porque chegou a um nível tão louco e tão longe que, gente, é difícil. E nós encontramos fácil isso aí. Tá bom, mas veja, queridos, eu quero te mostrar as características de uma possessão, de algo que vem sendo construído, de demônios que vão se somando, atuando na vida das pessoas. Olha, eu já ouvi a história de um rapaz, de um homem que lutava contra a pedofilia. E foi uma luta grande para ser sarado na casa dele, isso. Mas é interessante o relato dele. Ele disse que ele percebia quando o espírito imundo chegava perto dele. Ele corria, ele morava num apartamento, e ele corria para a escada, tentando fugir. Mas ele percebia quando aquela influência chegava até ele. E esse homem abusou das netas. Você entende como isso é grave? Existe a permissão, gente. Deus, quando julga, muita gente diz assim, não, foi o diabo quem fez, é o diabo. Se for o diabo, não foi a pessoa, concorda comigo? Então, como é que Deus faz ser justo? Não, houve a permissão, ela permitiu que o diabo, as sugestões do diabo, e o diabo foi tomando espaço na vida dele, na mente dele, foi tomando conta, até ele, quando perceber, ele estava enrolado com tudo aquilo. Meu Deus, diga meu Deus. Diga, é muito sério isso. Certa vez, o meu vizinho, estava eu e meus 2 primos, a gente jovem, né? E a gente lendo a Bíblia e querendo ter nossas experiências para expulsar demônio. Tem uma fase na vida, né? Que os crentes estão tudo, né? Que eu quero expulsar um demônio. E aí, não sei você, mas eu tive essa fase. E eu estava lá, chega a vizinha, vem aqui, porque meu marido está endemoniado. Está com uma faca, já cortou minha mãe. Gente, deu uma tremedeira na gente. Um olhava para o outro, confiando no outro, né? Meu Deus, e a gente, vamos agora, vamos, mas cadê a coragem de ir? Glória a Deus que foi na hora que chegou, tanto o pai dos meus primos, como também um irmão Newton, até hoje eu me lembro. Homem ousado, quando ele ficou, ele disse, cadê ele? Aí já foi entrando na casa, a gente entrou junto. Quando entramos, o homem viu aquele movimento, pegou a faca e na barriga.
Quando ele fez assim na barriga, o irmão Newton olhou e disse: em nome de Jesus, para, Satanás! Gente, parou. Ele disse: saia desse homem. E aquele homem soltou a faca e começou a chorar. Porque a influência maligna, a opressão maligna saiu daquele homem. Dê um glória a Deus aí, gente. Amém? Rapaz, a gente viu aqui dali, a gente ficou, meu Deus. Aí eu estava outra vez na igreja, lá em Campina Grande, num culto, sentado. Era o dia que eu ia ouvir a pregação, não ia pregar, o pastor ia pregar. E eu estava lá, chega um diácono para mim e disse: pastor, o que é? Tem uma família aí que o filho deles está trancado dentro da casa, quebrou tudo na casa e eles estão atrás de um pastor para expulsar o demônio. Aí eu pensei, disse: rapaz, logo eu agora. Aí eu disse: então vamos. Aí chamei o diácono: não, pastor. Eu disse: bora, vai comigo. Chegando lá, estava todo mundo, na rua, gente, todo mundo do lado de cá. A porta fechada, trancaram, passaram cadeia. Entendesse? E o rapaz lá dentro. E quando eu cheguei, olha, é fundamento da palavra, fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade sobre os espíritos malignos. Então, quando eu cheguei, eu disse: abra aqui o portão. Disse: e o senhor vai entrar, é? Eu disse: eu não vim para cá para fazer isso, gente, abre esse negócio. E abrir, quando eu entrei na casa, gente, tudo quebrado. Você entende a mesma coisa? Fúria, loucura, pressão mental, grito, TV no chão quebrado, gente, tudo no chão, poltrona virada, eu procurando ele e o diácono atrás de mim. Chegamos no quarto, ele estava no cantinho da parede lá. E nós entramos em nome de Jesus. Eu não quis conversa, não quis fazer entrevista. Entendesse? Não quis saber quantos eram. Já fui, em nome de Jesus, sai, diabo, tal, e eu sabia o nome dele. Eu já gritei o nome dele, tal, ele se levantou, começou a chorar, me abraçou e foi liberto por glória do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deu um prejuízo à família grande da casa, né? Mas o rapaz foi liberto. Veja, é um mundo real. E estou falando de exemplos de coisas já bem definidas e fortes, de testemunhos fortes. Mas o que dizer de Pedro, quando Pedro fala algo para Jesus, Jesus olha para Pedro em Lucas 16, Mateus 16, e diz: Pedro, quem falou por você foi Deus, que inspirou essa palavra. Pedro se empolgou com aquilo, depois Jesus fala alguma coisa, aí Pedro fala outra coisa, Jesus olha e diz: arreda de mim, para trás de mim, Satanás. Imagina se fosse você. Jesus olhar para você: sai, Satanás. Tu Deus tem Jesus, hein? O que aconteceu? Não era o Espírito de Deus que estava em mim agora, ainda agora. Jesus estava falando porque aquela fala, aquela expressão, não era Pedro falando. Tinha uma origem. O inimigo de Deus. E Jesus foi logo que cortou, foi logo nele e expulsou. Veja, queridos, muito sutil, né? Foi ou não foi? E quantos de nós já passamos por isso? E quantos de nós o diabo não usou pessoas para tentar nos ferir, para poder chegar a nos ofender, para tentar chegar a parar o plano de Deus na vida da gente? Vamos mais além? E quantos de nós, sem perceber, falamos o que não deveríamos falar? Só porque veio um pensamento e nós não julgamos aquilo e falamos, e não estava sendo boca de Deus. Era uma influência. Era algo para paralisar o plano de Deus na vida de alguém. Não é forte isso, gente? Diga, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Aleluia. Vocês estão comigo? Essa aqui era a situação do endemoniado. Falando sobre isso, agora vamos falar do que a verdade da palavra quer destacar. A palavra de Deus não quer destacar a situação desse homem. A palavra de Deus não quer colocar a situação desse homem no outdoor. A palavra de Deus conta esse texto,
traz essa história, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer que tem solução. Cadê seu glória a Deus? Aleluia! Porque quando viram Jesus, aleluia, quando Jesus passou por ali, os demônios sabiam que tinham que sair. Cadê seu glória a Deus aí? Amém? Eles sabiam que Jesus ia mandar eles saírem. Aleluia! Porque a ideia do texto, irmãos, é trazer para nós a autoridade que Jesus tem sobre os demônios. Ei, a autoridade que Jesus tem sobre os demônios. Vou dizer de novo, a autoridade que Jesus tem sobre os demônios. Essa palavra autoridade é o direito de ser obedecido. Ele manda embora e tem que ir embora. Ele dá uma ordem e tem que ser obedecida. Ei, tem que ser obedecida. Tem que ser obedecida. Jesus, quando chegou lá, os demônios sabiam, acabou nosso tempo de farra. A gente vai sair daqui. Jesus, Filho de Deus, viesse nos atormentar. Você e eu somos corpo de Cristo. Amém, amém. Você e eu somos corpo de Cristo. Então, aonde você chegar, aonde eu chego, eu represento Cristo. E aonde tiver demônio, vai ter que sair. Cadê seu glória a Deus aí? Não, pastor, não diga isso não, pelo amor de Deus, pastor, não faça um negócio desse não, vai que o bicho ruim vem. Queridos, por muito tempo nós fomos ensinados equivocadamente, gente. Errado. Crentes com medo do diabo. Jesus não estava com medo do diabo. Jesus não estava desconfortável com o diabo, com os demônios. Eram eles que estavam desconfortáveis com Jesus. Essa é a ideia da Bíblia. Por muitas vezes, queridos, nós somos ensinados pensando o seguinte: nós estamos no mundo, é o nosso lugar, e o diabo está vindo perturbar. Estão comigo? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século é o diabo. Chegou o entendimento do povo. Nós é que estamos aqui dando uma dor de cabeça para ele. Ele faz a obra e a gente vem e desfaz a obra. Oh, meu Deus, será que você não entendeu esse negócio? Não, você anima aí, dê um glória a Deus aí. Entendeu? Ele perturba alguém, a gente chega e traz paz àquela pessoa, expulsa toda a ação do diabo. Amém? Foi assim, Jesus chegou com sua comitiva, com a igreja, glória a Deus. O diabo, eita, deu ruim, vamos embora, todo mundo. Jesus, não faz isso não, não atormenta a gente não, Jesus. Vai sair, não tem para onde ir. Certa vez perguntaram, rapaz, eu não vi na Igreja Verbo da Vida nenhuma manifestação de demônio. Eu digo, eu nem quero ver. Chegou na porta, sai. Cadê seu glória a Deus aí? Eu não vim para ver manifestação de demônio, eu vim para ver a manifestação do Espírito Santo, meu querido. Estão comigo? Agora, para onde a gente vai, irmãos? Temos que estar ligados nisso. E aí entra. Glória a Deus, hoje eu vou bater o recorde. Vou chamar o louvor para cá já. Aleluia. Acho que você já foi animado, já foi instruído sobre isso. Está comigo? Amém? Veja, Lucas capítulo 10, verso 19. Jesus mandou, enviou os discípulos. Uns 70, alguns dizem 72. E ele foi de cidade em cidade. Porque Jesus iria naquela cidade. Então Jesus mandou uma comitiva antes para preparar o lugar. Quando eles voltaram alegres, radiantes, porque tudo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Amém?
Então eles voltaram radiantes, diga radiantes, de alegria, irmãos. Meu Deus do céu. Porque eles percebiam que colocavam as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Cadê o seu glória a Deus? Que eles expulsavam os demônios e os demônios saíam, obedeciam, iam embora. Você lembra que em Marcos capítulo 16, acho que é 16, verso 15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Veja, isso é a igreja. Quem é a igreja aqui? Somos comissionados a isso. Ide pregai o evangelho, as boas novas, a toda criatura. Quem crer. Quem crer. Amém? Aí ele diz, impor as mãos sobre os enfermos, serão curados. Expulsarão demônios. Expulsarão espíritos imundos. Amém? Ou seja, Jesus delegou autoridade. A palavra aqui que está escrita aqui em Lucas 10, 19, dizendo, eis que eu dei a vocês autoridade. Veja que eu já estou crescendo, estou pedindo pela segunda vez, olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga, Jesus lhe deu autoridade. Com quem está a autoridade? Vou perguntar, irmãos, a quem Jesus deu autoridade? Vamos lá, de novo. A quem Jesus deu autoridade? A quem Jesus deu autoridade? E por que você espera que o outro faça algo que você vai fazer? Porque você tem a mesma autoridade. Veja, não foi a pastor, não foi a apóstolo, não foi a evangelista, não foi só eles, foi ao corpo. O corpo de Cristo. Jesus deu autoridade, o direito de ser obedecido. Amém? E o irmão Reagan, ensinando sobre a autoridade do crente, ele traz de forma brilhante a melhor ilustração, irmãos. Ele fala do guarda de trânsito. Veja, você vai aqui, sai aqui, se estiver passando ali em frente ao Dom Bosco, tiver um guarda lá, e ele fizer assim, ele tem poder para parar seu carro? Não tem. Se você acelerar, você leva ele e acabou, céu não é? Mas só ele levantar a mão e mandar você encostar. Não obedece não, para tu ver. É ou não é? Mas veja, por que ele faz isso? Porque foi dado a ele, delegada a ele uma autoridade. E essa autoridade é o direito de ser obedecido. Ele manda parar, você vai ter que parar. Se não parar, vão atrás de você, você pode ser preso. Mas você tem que parar por isso. Você está compreendendo? Veja como é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aos discípulos, e bem felizes, Jesus disse, ei, eu vos dei autoridade. Por isso nós fazemos no nome de Jesus. Ele compartilhou, ele deu para nós o direito de usar o nome dele. Aleluia. Diga a igreja. Diga a igreja. Tiveram livro de Atos, contas de um grupo de pessoas que foram expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo pregava. E quando eles citaram, o demônio disse, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei, mas vocês vai todo mundo para Pisa. Vou dar uma surra em vocês aqui. É para a igreja, diga a igreja. Aleluia. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Eu pesquisei sobre cobras e escorpiões. Fui a fundo, gente. Eu disse, sabe o que Jesus quer dizer com isso? Cobras e escorpiões. E fui. E tal, para no final ficar com a mesma verdade que eu já tinha recebido. Que estava falando de demônios. Porque para eles o entendimento era esse. Quando estava no deserto, cobra, escorpião, uma picada deles era fatal. E tinha também a história que nós sabemos lá de Gênesis, de uma serpente que foi usada pelo diabo. Não é isso?
E Jesus disse que iria pisar na cabeça. Aí, curioso que está aqui, né? Vocês vão pisar. Ei, você vai pisar. Ei, você vai pisar. Certo pregador disse, Jesus pisou na cabeça desse, na cabeça do diabo, e agora a gente pisa no corpo. Vamos sapatear em cima do corpo do diabo agora. Irmãos, veja, para pisar de serpentes e escorpiões. Ele vai mais além, diz, e sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo. Ei, sobre todo o poder do inimigo. Sobre todo o poder do inimigo, Cristo te deu autoridade. Meu Deus, aí vê crente com medo de dormir no escuro, com medo de sombra, com medo de vulto. Entendeu? Sente uma coisa e se arrepia. Meu Deus, Satanás está aqui perto. E agora? Cadê, irmãos, o seu entendimento da palavra? Se o diabo fizer isso, é um kamikaze. Você lembra do kamikaze? Suicida. Ele vai se dar mal. Se vier perturbar o teu sono, tem o mesmo comportamento. Me perdoe se eu estiver trocando a pessoa, mas eu não me lembro se era Smith, Inglesworth ou irmão Reagan. Que um dia, à noite, ele acordou, quando acordou, teve uma visão aberta e viu um demônio na beira da cama. E quando ele olhou, ele disse, é você, eu vou dormir. Meu Deus. Gente, parece uma história diferente do que a gente já ouviu. Mas isso é a verdade bíblica. Jesus disse que Ele deu a você autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada. Olha o que Ele está dizendo. E nada. Absolutamente. Lhes fará dano. Você fica com o que Jesus disse? Você pega o que Jesus disse? Você entende por que essa escola ensina fé? Porque é pela fé que a gente agarra o que nos foi dado. Podemos usar um nome e expulsar. E para finalizar, irmãos, nós não tratamos o diabo como amigo. Nem devemos ser educados com o diabo, nem tampouco politicamente correto com ele. Você tem que mandar ele embora. Amém? Você não está falando com alguém educadamente, não tem que mandar ele embora. E o texto e a história que a gente aprende no Rema, de uma certa pessoa que foi pegar um ônibus, e o cachorrinho foi. Pode já puxar aí. Aleluia. A segunda música, certo? E a cachorrinha foi com ele, com essa pessoa. E chegando lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, a cachorrinha ali. E, irmãos, o ônibus apontou. Quando o ônibus apontou, aquela pessoa disse, eu vou dar um nome aqui de um cachorrozinho. Vamos lá. Mia. Não é gato não, mas é cachorro. Ô Mia, vai embora. Vai embora, Mia. Vai embora. E o cachorrinho. Vai embora. E o ônibus se aproximando. Vai embora, Mia. E o ônibus se aproximando. Quando o ônibus chegou perto, irmãos, aquela pessoa, vai embora! Foi-se embora. E aí entra a verdade. É dessa forma que você trata o diabo. Aleluia. É dessa maneira que você trata o diabo. Quando ele vier com os seus pacotes, suas entregas, e tentar sugestionar sobre você tudo aquilo que é contrário ao que Deus disse,
Está compreendendo? Você tem que falar e falar grosso e mandar ele embora. No nome de Jesus. Quando ele vier tentar você em alguma coisa, como tentou Jesus, fale grosso. Está escrito. As mulheres podem falar fino também, mas está escrito. Forte. Não deixando o diabo ter a última palavra. O problema é que muitos crentes, irmãos, por não ter esse ensino, eles são vencidos porque não sabem a posição que tem em Cristo Jesus. E às vezes eles colocam em Deus a culpa. E não é. Enquanto Jesus está dizendo, rapaz, tu tem um opositor na terra, não sou eu não, abençoado. É o diabo. Ei, é o diabo. Amém? Ele não está dizendo, Jesus estava, como se Jesus estivesse dizendo assim, rapaz, eu não trago enfermidade para a sua vida não, rapaz. Pelo contrário, eu curo é você. Então quando vem, queridos, veja, existem enfermidades porque a gente quebrou alguma lei da natureza. É verdade ou não é? Foi erro nosso. A gente corrige, dá certo, né? E tal. Mas tem coisas que às vezes a gente não explica, leva para os médicos, o médico fica sem saber o que é. Nem os médicos sabem o que é. A Bíblia aponta que muitas enfermidades foram causadas por diabo, por demônios. E a gente tem que estar atento e se posicionar contra. Amém? Fazendo aqui um pouco para incentivar as mulheres. O último MD que teve aqui, o Café Entre Amigas, eu estive presente e eu vi a fala da Mabel, contando quando ela estava passando uma pressão financeira tremenda. E o diabo dizendo que ela não ia ter nada, que ia dar errado. E ela, me lembro muito bem que ela pegou uma cadeira, irmãos. Ela pegou uma cadeira, botou aqui e disse, diabo, senta aqui. Lembra disso? Quem lembra? As mulheres estavam aqui. Deixa eu dizer, eu sou filha do rei. E falando com a cadeira, e falando. Amém. Depois ela pegou a bolsa e disse, eu vou no shopping. Se vestiu bem e foi para o shopping. Reagindo contra aquela mentira do diabo. Andando lá no shopping, cabeça erguida. O irmão Reagan disse, irmãos, você não pode evitar de um passarinho pousar sobre sua cabeça. Ninguém pode evitar, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Nós não podemos evitar o pensamento, o ataque de incredulidade, de dúvida. Você está compreendendo? De algo que vem trazer angústia e nos jogar para baixo, nos afastar de Deus, duvidar de Deus. O diabo está por trás disso. Nós não podemos evitar que ele lance os seus dados inflamados, mas podemos levantar o escudo da fé. Podemos pegar a espada do Espírito e falar para ele, está escrito, diabo. Olha, você tem que dizer para o diabo, chegasse tarde. Você já chegou tarde, porque eu já tenho uma verdade no Espírito. E você não vai roubar essa verdade de mim. Eu vou andar naquilo que Deus disse, diabo. Fala, meu querido. Expressa isso. Amém. Ele diz, não vai dar. Vocês vai dar sim, porque Deus disse. Você vai morrer com essa enfermidade. Você diz, vai não. Vou não, de forma nenhuma. Porque sobre mim é a lei do Espírito de vida que opera no meu corpo, diabo. Quando ele atacar suas finanças, você não vai dizer, Deus, faça não. Você vai dizer, Satanás, tira suas patas das minhas finanças. Saia no nome de Jesus. Glória a Deus. E faz festa, meu querido. E celebra. Agora, por fim, lembre-se disso. Você tem autoridade. Usar autoridade não é tentativa, não. O centurião, quando mandou chamar Jesus, ele disse, eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu entendo de autoridade. Eu mando ao meu servo, vai, ele vai. Fica, ele fica. E eu reconheço que você, Jesus, tem autoridade sobre as enfermidades. Não é mandar e ficar mandando gente sem, para ver se funciona, não.
Fala só uma vez. Só entenda essa verdade. Você falou. O nome de Jesus. A autoridade está sobre sua vida. Você tem o direito de ser obedecido. Meu Deus do céu. Você está feliz aí? Fica de pé agora. Aleluia. Você pode celebrar essa autoridade que Cristo te deu. Não deixa, irmão, o diabo perturbar sua vida, agitar sua mente. Não deixa ele tentar oprimir você com alguma coisa. Sempre que ele vier, esteja atento, ligado. Você vai perceber quando ele chegar com um sapatinho de lã, uma mentira ali, com algum pacote para você receber. Você não vai fazer isso. Presta atenção, não assina, não recebe. Aleluia. Diga: eu sou abençoado, sou curado, sou próspero. Diga: em Cristo Jesus, sou grandemente abençoado, sou altamente favorecido, sou extremamente rico, completamente sarado, plenamente conservado. Aleluia, aleluia. Diga: o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Declare: eu sou o justo que vive pela fé. O natural diz que não, Mas a minha fé é na palavra. Minha fé diz que sim. Podemos ter grande oposição, tenho grande oposição, mas diga: Deus é por mim. Aleluia, eu orei. eu orei. A palavra segurei. Eu orei. Tua palavra segurei. Meu irmão, vai acontecer. Trabalhando, Deus está se movendo, mesmo quando não estou vendo. Ou em meio ao silêncio. Está trabalhando, Deus está se movendo e será espetacular. Eu orei. A palavra segurei. Vamos lá, eu orei. Palavra segurei. Eu orei. Tua palavra segurei. Vai acontecer. Deus está trabalhando. Deus está se movendo, mesmo quando não estou vendo. Ou em Meio ao silêncio. está trabalhando, Deus está se movendo e será Espetacular. espetacular. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Deus está se movendo, mesmo quando não estou vendo, ou em meio ao silêncio. Deus está trabalhando, Deus está se movendo e será espetacular. Nossas vozes. Deus está. Trabalhando e Deus está se movendo, mesmo quando não estou vendo, ou em meio ao silêncio. Deus está trabalhando e Deus está se movendo e será
Quantos creem nisso? Você crê nisso, meu querido? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, pode sentar, meu amado. Não deixe o diabo ter vez na sua vida, viu? Aleluia. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Essa matéria também faz parte da grade curricular do Rema. E é uma matéria esclarecedora, libertadora, amém? E você que não fez o Rema tem a oportunidade ainda de se matricular e ouvir essa matéria tão poderosa. Amém? Então, queridos, só para lembrar, nosso culto de terça-feira às 20 horas, nosso culto de celebração nos domingos, a partir das 18 horas já estamos orando, às 18h30 começa o culto, e nesse sábado nós vamos ter o Quero Mais, né, o culto Quero Mais, que começa às 17 horas. Quero muito mais. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Pai, obrigada. Certo, tem a confissão, né? A gente faz a confissão depois. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada por essa noite tão poderosa, Senhor. Obrigada por essa palavra tão esclarecedora, Senhor. Obrigada, Pai. Eu declaro uma semana poderosa, uma semana abençoada para cada um de nós, com portas abertas.